Ele verteu o teu sangue na cruz do Calvário, aleluia, para que eu e você tivesse acesso ao céu de glória. E às vezes, aleluia, nós não reconhecemos esse sacrifício aqui. Assim como o filho mais novo, aleluia, tentamos, aleluia, viver, aleluia, e prosseguir, aleluia, o nosso próprio caminho. Louvado seja Deus. E não damos crédito, aleluia, à palavra do Senhor. Não damos crédito, aleluia, o sacrifício salvífico. O que é o sacrifício salvífico? É a morte de Cristo na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. E esse jovem, aleluia, ali ele desejou, a palavra do Senhor vai dizer que ele desejou comer aquilo que os porcos comiam. E para aquele povo daquela época, isso era imundícia, irmão. Era imundícia ele desejar comer aquilo que os porcos comiam, porque ele padecia de fome. Por que ele padecia de fome? Por causa da teimosia, irmão. O crente teimoso, aleluia, ele padece necessidade. O crente, aleluia, que não dá ouvido ao seu pastor, aleluia, ele padece necessidade. O crente que ele vai buscar conselho fora da igreja, aleluia, ele padece necessidade. Por causa, aleluia, da sua teimosia, aleluia, ele passou, aleluia, esse sofrimento. Porque para aquele jovem, aleluia, isso foi um sofrimento. Ele depois de ter, aleluia, roupa lavada, ele ter comida boa, aleluia, bebida, aleluia, um pai, aleluia, ele decidiu, aleluia, largar tudo e viver, aleluia, nesse mundo afora, absolutamente, em caminhos errados. Louvado seja Deus. E aí, aleluia, ele lembrou de quê? Ele lembrou do jornaleiro, ele lembrou dos trabalhadores, seu pai, aleluia. Se o pai tinha trabalhador, o pai era bem de condição, irmão. O pai não era pobre, o pai tinha condição. Ele lembrou os trabalhadores do meu pai. O jornaleiro do meu pai tem abundância em pão, aleluia, para comer. E eu aqui padeço de fome. Eu vou voltar para lá, aleluia. Louvado seja Deus. O que eu venho dizer para os irmãos também, aleluia, com essa palavra. Quando nós, aleluia, distanciamos um pouco de Cristo, mas caminhamos durante um período da nossa vida com Ele, quando nós errar, aleluia, nós sabemos aonde recorrer, aleluia. Assim como a palavra do Senhor vai dizer que ele voltou, aleluia, para o seu lar. O pai estava esperando ele de braços abertos. A palavra do Senhor, aleluia, de maneira nenhuma ela vai dizer que o pai o rejeitou. O pai não rejeitou, aleluia. O pai, aleluia, poderia muito bem, aleluia, falar: rapaz, como você gastou esse dinheiro? Ou com que você gastou esse dinheiro? Mas o pai, aleluia, se moveu de íntima compaixão e amor, irmão. Assim, aleluia, que o Senhor Jesus Cristo, Ele, aleluia, faz comigo e faz com você. Às vezes nós preferimos, aleluia, trilhar em caminhos errôneos, mas o Senhor, aleluia, Ele está de braços abertos para nos perdoar. Louvado seja Deus, para nos receber. Você que entrou, aleluia, por essas portas nessa noite, que ainda, louvado seja Deus, não teve um encontro com o Senhor, ou tem andado em caminhos tortuosos, eu venho falar para você nessa noite que o Senhor Ele está de braços abertos a te esperar, aleluia. O Senhor, aleluia, Ele está de braços abertos a te esperar, porque o Senhor é bom, irmão. E a palavra do Senhor vai dizer que eterna é a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração em geração. O Senhor, aleluia, de jeito nenhum Ele vai me lançar fora e vai te lançar fora. Mas muitas das vezes, aleluia, Isaías 59 vai dizer que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso que tem acabado, aleluia, comigo e com você. Mas o Senhor, nessa noite, aleluia, Ele está de braços abertos, irmão. O Senhor, Ele está te esperando. Aleluia, desse mundo, irmão, que nós estamos vivendo hoje, louvado seja Deus. Você, aleluia, vem vivenciando, eu venho vivenciando tanta coisa, irmão, aleluia. E é um sinal que o Filho do Homem ele vem, irmão, para buscar um povo lavado e um povo remido, aleluia, e vai levar para o céu de glória. Porque a palavra do Senhor, ela também vai dizer, aleluia, ela está para mim e para você, que o Senhor Jesus Cristo, Ele foi preparar lugar para onde Ele estiver, estejais eu e você também, que estamos trilhando o caminho de salvação. Aleluia. Não olhando, aleluia, para o nosso irmão, assim como a irmã falou, não olhando nem para a direita, nem para a esquerda, não olhando para o pé da irmã, aleluia, mas nós viemos aqui nessa noite para adorar e exaltar aquele que vive, aleluia, e aquele que reina para todo sempre. Louvado seja Deus. Então, aleluia, você que entrou por essas portas, precisando de milagres, precisando, aleluia, de uma cura, de uma libertação, aleluia, irmão, reconhecimento, aleluia, o Senhor,
aleluia, está de braços abertos. O que é reconhecimento? O irmão, aleluia, do Benedim, louvado seja Deus, o acidente que aconteceu com aquele homem, com aquele jovem, era para a vida ou era para a morte? Era para a morte. Mas as boas mãos do Senhor cobriu aquele homem, porque o Senhor tem um plano na vida dele. E alguém, aleluia, estava orando por ele. Louvado seja Deus. Então, aleluia, nesse aspecto não tem que haver também um reconhecimento. Reconhecer que o Senhor, aleluia, ele foi bom naquela vida. Porque também a palavra do Senhor vai dizer de 10 leprosos. Foram curados. Só quantos voltou para agradecer? Só um. Aleluia. Então, aleluia, tem que haver também em nosso meio cristão, aleluia, de um povo eleito, de um povo que vai morar no céu, o reconhecimento. E aqui, aleluia, esse jovem, de certa maneira, ele reconheceu que errou. Ele reconheceu, para aí, rapaz, eu estou no caminho errado, eu vou voltar para o meu pai. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que o pai o recebeu de braços abertos, e lançou-se em seu pescoço e o beijou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E mandou, aleluia, vestir veste nova. O Senhor, aleluia, ele tem veste nova para você aqui neste lugar, nessa noite. O Senhor, aleluia, ele tem sandálias novas para você nessa noite aqui neste lugar. E a palavra do Senhor vai dizer que mandou alçar sandálias novas no pé dele, mandou botar um anel no seu dedo e matar um bezerro cevado. Louvado seja o nome do Senhor. Por que esse pai se alegrou tanto? Porque aquele filho, aleluia, para ele estava perdido. Mas foi achado. Ele estava morto, aleluia, e ressuscitou. A palavra do Senhor vai dizer, louvado seja Deus, que quando o pecador se arrepende, aleluia, a festa onde? No céu, aleluia. De mesma maneira, aleluia, esse pai se alegrou. E ali, aleluia, a palavra do Senhor vai dizer que chegou o seu irmão mais velho e questionou, aleluia, com um dos seus servos. Aquele barulho de música, aquela festa, dança, que estava acontecendo, louvado seja o nome do Senhor naquele lugar. E o servo falou para ele, olha, o seu irmão, ele voltou e o seu pai se alegrou. E a palavra vai dizer que o seu irmão, ele não se alegrou. Assim também em nosso meio. Muitas das vezes, aleluia, alguns dos irmãos se perdem por aí e quando volta, somente ele se alegra. Os irmãos não se alegram. Louvado seja Deus, mas não deve ser assim. Tem que toda a igreja, aleluia, se alegrar, porque nós, aleluia, somos um povo unido e reunido, aleluia, que vão morar onde? Vão morar no céu, irmão. Nós temos união, um para com o outro. Se você sopra, eu sopro com você. Se você sorri, eu sorrio com você, irmão. Porque assim a palavra do Senhor ele manda. Mas esse irmão, a palavra de Deus vai dizer que ele não se alegrou. E ele foi questionar com o pai e também ele nem entrou. O pai que saiu para ter com ele. E ele questionou o pai, ó, esse filho seu aí, ele tem gastado tudo com meretriz. Ele tem andado absolutamente. Ele gastou tudo que o Senhor deu para ele. Mas eu não. Aleluia. Eu sempre estive com o Senhor. Eu nunca transgredi o seu mandamento. E para ele o Senhor dá um bezerro cevado. O pai falou o que para ele? Meu filho, você sempre está comigo. E o que é meu, é seu. Mas esse teu irmão aí, rapaz, ele estava perdido, rapaz. E eu achei. Para mim, ele estava morto. E ressuscitou. Então devemos o quê? Se alegrar. Porque a palavra do Senhor vai dizer que quando o pecador se arrepende, tem que ter festa, irmão. Se há festa no céu, aleluia, não vai ter festa no meio. Temos que se alegrar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali, louvado seja Deus, aquele homem, aleluia, ele reconheceu, ele teve, aleluia, no fundo do poço. Ele andou, aleluia, em terras distantes e estranhas, mas ele reconheceu. O que eu venho trazer, aleluia, de reflexão dentro dessa palavra para os irmãos, que nós, aleluia, como cristãos, temos que se arrepender e reconhecer o Senhor em nossas vidas. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós não somos perfeitos, irmão, e jamais vamos ser. Errar, aleluia, todo mundo erra. Eu erro, aleluia. O pastor Silvio erra, o seu irmão erra. Mas permanecer, aleluia, em nosso erro, aleluia, aí já é burrice. Nós temos, aleluia, que reconhecer, aleluia. Sempre quando eu erro na minha casa, sempre quando eu converso com a minha esposa, se errou, aleluia, peça perdão. Porque no céu é lugar de pessoas arrependidas. Se você, aleluia, não consegue pedir perdão ao seu irmão de dentro do templo, aleluia, que céu que você vai entrar? Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. O Senhor lhe dá a oportunidade.
Esse homem teve oportunidade. Ele entrou de volta na casa do seu pai. Ele foi bem recebido. E o Senhor também, aleluia, é da mesma maneira. Mas nós temos que reconhecer, aleluia, quando erramos. Não importa, aleluia, qual erro que seja. Mas nós temos que se arrepender, aleluia, e tornar ao Senhor nosso Deus. E assim Ele se compadecerá de mim e de você, aleluia. E quando o Senhor Ele voltar para buscar a tua igreja, possa eu, aleluia, possa os irmãos subir com o Senhor para o céu de glória. Amém? Essa palavra, aleluia, que eu trago para os irmãos nessa noite. Que o Senhor continue abençoando os irmãos. Abençoando, aleluia, o pastor Simos, o obreiro, desejo de toda a sua família. Creia no Senhor, aleluia. Você que se encontra, aleluia, com um irmão perdido aí na droga, filho, aleluia, andando em caminhos errôneos, creia nessa palavra, irmão. Medite nela, aleluia, porque quando, aleluia, o povo de Deus ele ora, quando a igreja do Senhor ora, certamente o Senhor ele vai vir em nosso socorro, aleluia, e vai nos ajudar. Porque o Senhor, aleluia, ele é bom. A bondade do Senhor é tão grande que a palavra de Deus vai dizer que é como a areia da praia, que não se pode contar. Aleluia. Então, fique com essa palavra no seu coração. Eu agradeço a oportunidade nessa noite em nome de Jesus.